Olá, mais um vídeo e um vídeo hoje gravado por volta da 1h30 da manhã e hoje vou falar sobre dois jardins. Por isso é que eu estou aqui junto a um jardim, no meu refúgio nortenho, no meu latifúndio e naturalmente um cenário adequado também para aquilo que vamos falar. São 10 minutinhos, são os vídeos habituais que eu costumo fazer. Naturalmente que hoje, como eu disse, vou falar sobre dois jardins. E os dois jardins são dois jardins bíblicos, não é? Vamos falar do Éden, vamos falar do Getsemane. O Éden, como sabem, foi criado para Deus, por Deus, para Adão e Eva, para seu deleite, para seu prazer, para sua vivência. E o Getsemane, que foi o jardim onde Jesus Cristo esteve. Getsemane, que vem no hebraico, na palavra hebraica, quer dizer, portanto, prensa de azeite, ou seja, lugar onde se esmagavam as azeitonas, e que é no pé do Monte das Oliveiras em Jerusalém. Jerusalém que, tristemente, hoje em dia se fala tanto, devido aos acontecimentos que estão a acontecer no Médio Oriente. Ora bem, estes dois jardins são antagónicos, não é? Estão separados um do outro. Um é ali o primeiro local da criação, e o segundo é realmente o local da redenção. Portanto, em primeiro lugar, foi um lugar crucial, foram lugares cruciais, foram sítios cruciais. O Éden, um sítio onde o livre-arbítrio levou Eva e Adão a desobedecerem a Deus. Portanto, quando eles desobedeceram a Deus ao comerem o fruto proibido. E o Getsemane, bem pelo contrário, foi entre a vontade humana que foi aquilo que foi feito no Éden, e a vontade de Jesus Cristo, que resolveu obedecer a Deus, resolveu obedecer ao Pai. Portanto, não era, como dizia Jesus, como Jesus Cristo disse, não é como tu queres, mas como eu quero, mas é como tu queres. Portanto, seja feita a tua vontade. Ao contrário do Éden, onde de facto o livre-arbítrio levou tanto Eva como Adão, de facto, a fazer aquilo que eles queriam, e aquilo que eles queriam foi contrário a Deus. Depois houve um conflito entre a vontade humana e a vontade divina, como sabem, como é bíblico. No Éden, a vontade humana prevaleceu, portanto, seduzidos por uma promessa de serem como deuses, tal e qual. Portanto, a promessa que Satanás lhes faz a eles é o seguinte: vocês comerem aquele fruto da árvore da ciência do bem e do mal, naturalmente Deus não quer que vocês comam, porque depois vocês serão iguais a Deus. E eles ficaram seduzidos em quererem ser deuses também. E aí houve a queda humana, neste Éden, em que o livre-arbítrio prevaleceu, mas prevaleceu no sentido negativo, não é? Porque eles quiseram ser igual a Deus e, portanto, tiveram a queda. A vontade deles esteve acima da vontade de Deus. Que essa é que é a grande verdade. No Getsemane, Jesus suou sangue em angústia, submeteu a sua vontade à vontade de Deus e completamente à vontade do Pai. Foi Jesus, que era Deus, ele próprio obedeceu ao Pai, entregou-se nas mãos do Pai, e não se deixou seduzir pelas coisas do mundo, nem pelas coisas que o rodeavam à volta. Verdadeiramente ele se entregou nas mãos de Deus. Ao contrário do Éden, onde de facto a ganância, o querer ser mais do que aquilo que poderiam ser, levou-os a entrar em queda. Portanto, no Éden houve uma rebelião absoluta do ser humano perante a divindade e o poder de Deus, e no Getsemane, bem pelo contrário, houve a redenção. Houve uma redenção que nos tornou homens e mulheres diferentes, prontos a obedecer a Deus através da figura de Jesus Cristo. No início houve um início de queda e início de redenção. O início de queda foi no Éden, com a entrada do pecado no mundo, com ele a morte,
a dor, a separação e tudo que isto representa, não é? A entrada, a morte, não estamos a falar só de uma morte física, que essa é uma morte natural para todos os seres humanos, no fundo para todos os seres vivos, mas uma morte espiritual, não é? Uma morte espiritual que nos separa de Deus, que nos torna completamente aliados da vontade divina. E depois uma dor contínua, que é uma dor contínua, não é só uma dor física, mas é uma dor espiritual, que nos leva a perceber que temos de estar num processo contínuo de luta connosco próprios, porque esta dor nos separa de Deus, nos separa de Deus. É esta doença que nos separa de Deus, da vontade de Deus. Isso, portanto, é uma separação que tem a ver com a vontade humana, não é? A vontade humana de querer desobedecer a Deus. Portanto, não obedecendo a Deus, temos esta entrada no pecado do mundo e com ela a morte, a dor e a separação. Portanto, no Getsemane houve o início de um processo de redenção. Com ele veio a cruz, veio uma vida nova, veio o acesso restaurado a Deus. A cruz que representa nada mais, nada menos espiritualmente, representa a morte e com ele a vida que renasce, não é? Com Jesus Cristo, com Jesus Cristo, com Jesus Cristo a tirar-nos do pecado e a colocar-nos perante o altar de Deus e com isso temos um acesso absoluto a Deus, que nos era impedido por este pecado e é Jesus que inicia este processo de redenção numa cruz que é uma cruz de morte, que é um madeiro de morte, que é um sítio onde vão os assassinos, onde vão os rebeldes, onde vão aqueles que na realidade os poderes não queriam, mas um sítio onde de facto morre o Cordeiro de Deus, ele morre ali e com ele vem a ressurreição e com ele vem a vida e vida com abundância e nova vida e nova restauração para todos os nossos seres humanos. Portanto, tudo que começou com uma desobediência no Éden termina com uma obediência. Coisas antagónicas, não é? Começou com uma desobediência no Éden, com o homem caído, com o homem a querer ser mais que Deus e terminou com uma obediência no Getsemane. Terminou com Jesus, de facto, a obedecer a Deus e com ele ter uma vitória sobre a morte, sobre o pecado, sobre a catástrofe que é o ser humano separado de Deus. Por isso, falamos de dois jardins que parecem sítios de prazer, mas onde de facto existiram duas coisas completamente diferentes que separaram o ser humano do ser humano de Deus. Por isso, irmãos e meus amigos, todos nós, temos que olhar para o Getsemane como o jardim onde se obedeceu a Deus e se obedece a Deus. Portanto, tem que haver um Getsemane na nossa vida e é o jardim onde nós devemos percorrer, onde nós devemos escolher as flores espirituais da nossa vida. No Getsemane, não deixando de olhar para o Éden, sem passar por ele, não deixando de olhar para o Éden e perceber que por cada Getsemane da nossa vida pode haver um Éden que nos pode servir de pedra de tropeço. Até à próxima por mais este vídeo e na próxima vamos ter um outro tema.